Irmã, eu tenho duas perguntas. Uma pessoal e uma da Bíblia. A da Bíblia refere-se a Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre as duas bestas. Sim, fala sobre as duas bestas. Sim. E o irmão pergunta o que significa isso. É que não me ficou muito claro. Bem, o Apocalipse ele é um livro cheio de mistérios. No primeiro capítulo, Deus, quando deu a revelação a João, porque esta é a revelação que Deus deu a João, apóstolo. E a história diz que João estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, que ele estava lá preso. E ele, estando na prisão, teve a revelação do Apocalipse. E o Senhor disse-lhe no capítulo 1, porque nós, para podermos compreender, às vezes temos que ler desde o início. Então, aqui no capítulo 1, no verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Diz assim: as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então diz que isto foi com o propósito do que ia acontecer nesse em breve. Esse tempo de Deus pode durar muitos anos, porque não é o nosso tempo. Quando eu digo breve, podem ser meses certamente, mas no Senhor já passaram mais de 2000 anos desde que o Senhor esteve na terra. E aí ele disse a João coisas que iriam acontecer. É assim como há muitos mistérios, há muita revelação que Deus não quis dar a explicação a João, para que nós humanos possamos entender. Há muitas coisas que nós entendemos e compreendemos do Apocalipse, mas há outras que nós não as podemos entender. Então, quando se lê, por exemplo, sobre as duas bestas, como diz João, que ele se pôs sobre a areia do mar, essas revelações vinham através de visões. Deus dava as visões a João e nas visões ele era transportado em espírito a muitos lugares e Deus o colocava e o situava em certo lugar e aí lhe dava uma revelação de algo. Então ele aqui diz: e eu pus-me sobre a areia do mar. Ou seja, o Espírito Santo levou-o até lá nessa visão e ele achou que estava à beira do mar. E é quando diz que vê subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres, aparentemente, foi o Império Romano. Porque o Império Romano governou 500 anos e governou quase todo o mundo. E eles nomeavam os Césares, e esses Césares eram os que governavam, não eram reis, mas Césares, e muita gente desta foi muito má. E como já estava o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então houve muita perseguição aos cristãos, aos seguidores do Senhor e também às pessoas que acreditavam no Senhor, no Evangelho, como vinham dos romanos que eram idólatras, que tinham todos os seus ídolos, os seus deuses, para cada coisa era um deus. Então eles misturavam, esses romanos misturavam as suas ideias religiosas idólatras com o cristianismo, com a palavra do Senhor. Por isso, o Senhor enfatizava tanto aqui no capítulo que estamos a ver, o 13, que diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nos seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome blasfemo, porque eles blasfemavam da palavra de Deus. E diz: a besta que vi era semelhante a um leopardo. Então, na história, vê-se que houve esse governo e todos esses governantes césares que foram muito maus, sacrificaram os cristãos, os filhos de Deus, perseguiram-nos, deram-lhes a morte. Bem, fizeram muitas coisas, mas segundo diz aqui, o Senhor também tem um castigo para eles, tem um castigo para toda essa gente que existiu naquela época, e não só, mas para o que eles deixaram, tudo o que eles deixaram, a descendência da religião, da idolatria, de toda aí a perseguição, tudo isso, à medida que os anos passaram, que as gerações passaram, vem também as pessoas, os seguidores dessas ideias, de todos esses ideais religiosos. Tudo isso continuou. E nós hoje vemos já uma mistura de religiões no mundo. E vê-se como as pessoas continuam na idolatria,
Mudam-lhes os nomes, já cada país tem seus deuses especiais, suas crenças, então isso são estas bestas. Ao ler tudo isto, vemos a forma como Deus, no final, castiga essas bestas que são poderes, né? São governos que governam o mundo, de certa forma, ideias religiosas, pensamentos sociais que governam o mundo, que convencem as pessoas a afastarem-se do caminho de Deus e ensinam ideias erradas, erros que todos temos visto e ouvido através da história, através do estudo, através de tudo. Nós ouvimos tantas coisas que têm existido desde a antiguidade e hoje em dia estamos aqui diante do Senhor, mas somos como aquelas pessoas que saíram de uma guerra, que saíram de um incêndio e que houve essa fuga. E nós somos os que escapamos das mãos do inimigo, das mãos de todas aquelas crenças e ideologias. Então, a nós, hoje, o Senhor está a resgatar-nos e a tirar-nos de tudo aquilo, de todas as crenças, de todas aquelas coisas do mundo, das pessoas, de todas essas ideias e de tudo que nós hoje ouvimos através dos meios de comunicação e do pecado que tem abundado também. E abunda e cada vez mais o pecado aumenta e aumentam-se mais coisas, mais maldades. Então tudo isso nós vemos e vemos que somos resgatados e que o Senhor está a levar-nos para um mundo melhor, para um mundo diferente. Embora vivamos neste mesmo globo terrestre, nós já estamos a ser separados para um mundo novo, para um mundo diferente com Deus. E este mundo que Deus mostrou aqui com isto das duas bestas, bem, esse continua, mas Deus chama-lhe uma figura, a figura da besta, que representa um governo, uma entidade, um pensamento social a nível mundial. Isso são essas bestas. Então Deus não vai dizer, não, é que vai surgir fulano de tal e que vai formar ideais e religiões. Não, uma besta que está cheia de milhares e milhares de demônios, de espíritos que são inimigos de Deus e que invadem o mundo, a mentalidade de todas as pessoas. E isso é o que se vê, sempre se lê em Apocalipse. O Senhor fala também de uma mulher, uma prostituta. E da mulher prostituta é o mesmo. A mulher prostituta também é uma entidade religiosa a nível mundial que domina e faz o mal diante de Deus, induz as pessoas a viverem no pecado, na maldade. Então Deus tem que castigar essa prostituta, mas essa prostituta são milhões de pessoas, milhões que estão aí a seguir todas essas crenças e todas essas idolatrias e todo esse pecado. Então, tudo isso em conjunto forma uma mulher prostituta. Então, imaginemos que essa mulher é tão grande como o globo terrestre. Então, essa mulher está aí. Então, as pessoas que pecam e as pessoas que estão a fazer a maldade e que cometem o pecado pertencem ao corpo da prostituta, ao corpo dessa mulher prostituta. E assim é Apocalipse. É desta maneira que nós entendemos um pouco de Apocalipse, com estes monstros que o Senhor menciona e estas bestas e estes animais. Tudo isso são personagens ou entidades ou governos ou pensamentos sociais que estão aí a dominar o mundo, parte do mundo. Essas são essas bestas, cada um deles é uma besta e então envolve um pouco de gente. E então as pessoas acreditam, a juventude acredita, os jovens gostam e assim. Isso é o que é Apocalipse. Quando vocês lerem Apocalipse, não se assustem, não se angustiem. Tomem isto tudo simbolicamente como uma figura representativa de um ideal ou de uma religião muito poderosa, muito grande no mundo, que quer dominar e enganar as pessoas. Essas são as bestas, isso é o que se fala aqui da prostituta, de tudo isto aqui em Apocalipse. Mas o Senhor aí, quando no final de Apocalipse diz que no final, quando já vem o juízo, diz que todos vão para o lago de fogo e só se salvam os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus no Evangelho. Eles são os únicos que vão estar a reinar com o Senhor, a desfrutar. E todo o resto de seres que aqui se fala mal,
todos para o lago de fogo. Diz que vai para o lago de fogo até a morte. A morte é um espírito. Então diz que a morte também vai para o lago de fogo. O diabo vai para o lago de fogo com todos os seus seguidores e toda essa maldade. Diz que o falso profeta, que a besta, que a prostituta, todos vão para o lago de fogo. Então vê-se quem são os que pertencem a esses monstros, a essas bestas, pois são pessoas, seres humanos, seguidores a fazer o mal. Por isso nós lutamos para evangelizar as nossas famílias, amigos, parentes. Desejamos que as nossas famílias também assistam à igreja, conheçam Deus, desfrutem da presença do Espírito Santo, desfrutem da orientação, do consolo que Deus dá através do Espírito. Então nós desejamos isso e agradecemos a Deus por nos ter tirado de lá daquela prostituta, daquelas bestas, de todas essas coisas. Bem, isto é um tema muito complexo e muito longo. Eu, quando estive por aí a ensinar os livros da Bíblia, ainda não quis entrar em Apocalipse, porque disse, vou esperar um tempo para que os irmãos, as pessoas que assistem, amadureçam um pouco para que tenham uma melhor compreensão, porque o livro de Apocalipse é muito delicado. E às vezes as pessoas antigamente diziam que as pessoas quando o liam ficavam loucas, mas não era que ficavam loucas pelo que diz aí em Apocalipse, mas que certamente eram pessoas que estavam um pouco perturbadas mentalmente, não é? Ou eram perturbadas por espíritos maus. Então esses espíritos confundiam-nas e a pessoa enchia-se de irritação, de angústia, de nervos e entrava nesse estado mau que enlouquecia. E pois certamente sim. Então isto é só para aquelas pessoas que estamos a procurar a Deus. E nós, pois, não vamos ficar loucos. Pelo contrário, alegramo-nos com o que Deus diz aí em Apocalipse, o que tem para o futuro. Porque aqui diz que quem seguir fiel ao Senhor, pois irá muito bem e estará a reinar com o Senhor. E os que fazem o mal, pois então, esses sim vão receber o castigo. É isso de Apocalipse. Mas continue a ler novamente desde o início Apocalipse várias vezes e verá que vai entendendo melhor.